paz do Senhor Jesus. Bem-vindo aqui no meu canal. Me chamo Irmã Neide. Vamos meditar mais um dia à noite na presença do Senhor, na palavra dEle. Vamos ver o que é que Ele tem para dizer para nós hoje. Amém, meus queridos? Deixe aí seu joinha, é muito importante para que o YouTube venha espalhar a mensagem do Evangelho. Amém. E se inscreva aí no meu canal, porque também vai ajudar muito receber todas, amém? Vamos meditar aqui na passagem de Gênesis capítulo 6 e 22, amados, amém? Lá no texto sagrado revela como Noé foi obediente ao Senhor, oh glória. A família de Noé. Noé foi obediente a Deus e fez exatamente como Deus lhe mandou. O segredo da vitória, amado, de Noé e sua família foi fazer exatamente o que Deus, aleluia, mandou muitos fazer. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. É o segredo da vitória. É quando eu e você estamos debaixo da obediência de Deus. Quando Deus chamou Noé para falar sobre a terra, sobre o pecado que estava fedendo nas narinas dele, Deus já ordenou a Noé fazer uma arca para colocar ali e chamar os animais em casais, em par, e avisar as pessoas que ele ia acabar o mundo ali com água. Você está entendendo? Só que o segredo da vitória de Noé e sua família foi exatamente o que Deus mandou. E muitos não prosperam, amados, aqui na terra, viu? Porque muitos não são abençoados, a palavra de Deus vai dizer, porque não faz da maneira que Deus manda. Você está entendendo? Eles não fazem da maneira que Deus manda. Há exemplo de muitos homens na Bíblia que diz que fracassaram, foram até rejeitados pelo Senhor por deixar de fazer como Deus mandou. Que eu e você sejamos, amado, pois obediente ao Senhor e façamos o que Ele nos mandou nós fazer. Você está entendendo? Eu e você temos que fazer o que Deus manda. Quando a gente está na presença do Senhor Jesus, meus queridos, nós não fazemos mais o que a gente quer. Nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Noé, ele atendeu o chamado dele. Noé escutou a voz do Senhor ali, dando aquela ordem a ele. E o que foi que Noé fez? Ele obedeceu. Você está entendendo a palavra? Ó, exemplos de homens que fizeram como Deus mandou fazer. Tem aqui os exemplos, é Abraão. Abraão, a Bíblia diz, a Bíblia mostra Abraão fazendo exatamente como Deus mandou. Abraão obedeceu de forma incondicional, uma ordem do Senhor muito difícil para qualquer ser humano. Pegar ali sua família, pegar seu rebanho, pegar tudo e sair assim no deserto. Você está entendendo? Hoje em dia, se Deus falar com alguém, ó, saia por aí, saia de perto da sua parentela, saia da sua família, que muitos não vão entender a voz do Senhor. É por isso que muitos não são abençoados, é por isso que muitos não prosperam. Por quê? Porque quer fazer o que quer e não é assim, entendeu? Então, assim, qualquer ser humano cumprir, lá em Gênesis capítulo 22, primeiro 18, o próprio Deus testemunhou, viu? Da obediência de Abraão, dizendo, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos e os meus status e as minhas leis, assim diz o Senhor na palavra dele. Gênesis 26, 5. A Isaac, a Bíblia também mostra Deus testando a obediência de Isaac, dizendo, não desces ao Egito, habita na terra que eu te disse, peregrinar nesta terra, serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei toda esta terra, conformarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. O Senhor disse para Isaac.
Isaac obedeceu. Lá em Gênesis 26, né, versículo 2 e 3, a Bíblia também revela a obediência de Isaac, dizendo: assim habitou Isaac em geral, em Gerar. A Bíblia revela a obediência de Isaac, dizendo: assim habitou Isaac em Gerar. Aí lá em Gênesis 26, 6, a palavra de Deus nos mostra qual foi o resultado da obediência de Isaac. Você está entendendo? Gênesis 26, 12 e 14. Os filhos de Israel. A Bíblia revela os filhos de Israel fazendo exatamente o que Deus mandou fazer na construção do tabernáculo. Aleluia. Dizendo: conforme tudo que o Senhor ordenará a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, eis que tinha feito como o Senhor ordenará. Assim fizeram então Moisés e abençoou. Você está entendendo? Eles também atenderam a voz do Senhor Jesus no tabernáculo. Lá em Êxodo 39, 42 e 43, a forma como a glória divina encheu o tabernáculo, a própria autenticação do Senhor ao trabalho feito pelos ombreiros no tabernáculo. Salomão também. A Bíblia revela como Salomão concluiu com precisão a obra de construção da casa do Senhor, dizendo: assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas do seu pai, Davi, prata, ouro, utensílio, por entre tesouro da casa do Senhor. Trouxeram todos os tesouros para a casa do Senhor Jesus. Tá entendendo? Lá em 1 Reino 7, 51, a comprovação que Salomão havia feito como o Senhor havia mandado fazer foi a glória divina enchendo o templo construído por Salomão. Você está entendendo como é bom a gente obedecer a palavra do Senhor? Olha os exemplos de pessoas que não fizeram como Deus mandou fazer. Olha, eu falei agora o exemplo de quem fizer e agora o exemplo de quem não fizeram. De quem não faz as obras do Senhor. Moisés e Arão, Adão, mesma forma que a Bíblia mostra, o exemplo de homens que fizeram como Deus mandou e não esconde também o mau exemplo, viu? De pessoas que não fizeram como Deus mandou, sofreram as consequências. Deus deu seguinte a ordem a Moisés: Arão, toma a vara, junta congregação, tu e Arão e teu irmão, fala aí a rocha perante os seus olhos, e dará sua água, assim lhe tirará a água da rocha, e dará de beber à congregação e aos seus animais. Ou seja, Deus mandou ali Moisés bater na rocha ali, porque o povo estava murmurando, o povo estava ali falando besteira, porque Deus não se agrada de quem murmura no deserto. Jesus não se agrada de quem murmura, viu? Porque a murmuração atrapalha a nossa bênção, atrapalha a nossa vitória. Porém, a Bíblia mostra Moisés e Arão fazendo diferente do que Deus mandou. Moisés, em vez de se trotriscar na rocha, ele bateu na rocha. Você está entendendo? Então, ele fez diferente como Deus mandou. E sofreu as consequências. Ele teve as consequências porque não seguiu a ordem de Deus. E não é diferente comigo e você. Se eu e você não fizer o que Deus manda, nós vamos ter consequência das nossas próprias escolhas, entendeu? Jesus mandou Moisés sair para feriu ali a rocha 2 vezes. E Deus deu uma ordem ao rei Saul dizendo: vai, pois agora, fere o Maleque e destrói totalmente tudo o que tiver e não lhe perdoe, porém matará desde o homem até as mulheres e menino também, até os de peito, desde os boi até as ovelhas, gado e tudo, e camelo e o jumento. Lá em 1 de Samuel 15, 3, porém Saul não fez como Deus havia ordenado, veio ser rejeitado pelo próprio Deus. Deus rejeitou, porque em vez dele matar o rei, matar todo mundo, ele não matou todo mundo, entendeu? Ele deixou o rei sobreviver, teve peninha. Só que eu e você temos que andar na obediência de Deus, porque senão a gente sofre consequência também, devido às nossas escolhas. Um profeta de Judá, homem de Deus, enviado para profetizar contra o altar de Jerobeão,
havia recebido o seguinte ordem do Senhor: e não comerás pão, nem beberás água, não voltará pelo caminho por onde foste. Está entendendo? Lá em 1 Reinos, que capítulo 3, 13 e 1 26, porém a Bíblia revela que o homem de Deus foi induzido por um profeta velho, fazer diferente do que Deus havia ordenado e sofreu terrível consequência. Você tem noção da terrível consequência que você corre se você não obedecer às vontades de Deus? Você tem noção? A palavra de Deus afirma que quem obedece é melhor do que sacrificar. O Senhor, ele diz, é melhor obedecer do que você sacrificar. Você está entendendo? Atender é melhor do que a gordura de carneiro. Que possamos obedecer à voz de Deus, do Senhor, e fazer o que Ele nos manda fazer. A Bíblia revela um povo de Israel se comprometendo a fazer o que Deus mandou fazer, dizendo. Povo de Israel se comprometendo a fazer o que Deus mandou fazer, dizendo. Tudo que o Senhor tem falado, faremos, obedecemos. Lá em Êxodo 24, 7. A Bíblia mostra a recompensa de quem obedece à voz de Deus, dizendo: se quiserdes, ouvide, comerei e bem desta terra. Ou seja, lá em Isaías 1:19, Deus está dizendo, a Bíblia mostra a recompensa de quem obedece à voz dele, dizendo: se quiserdes ser ouvido, comereis bem desta terra. Se você der ouvido ao Senhor, você vai comer o melhor dessa terra. Assim diz o Senhor esta noite para você, amém? Quando fazemos o que Deus manda, somos recompensados, abençoados por Ele. O apóstolo Pedro afirmou que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas. Lá em 1 Pedro, capítulo 1 e 2, a nossa própria alma é purificada quando obedecemos a verdade. Você está entendendo? Que sejamos obedientes ao Senhor e façamos o que Deus nos manda, eu e você, fazer. A conclusão da história. Que eu e você viemos ser diferente. Viemos fazer o que Deus mandou eu e você fazer na face dessa terra. Que eu e você viemos ser carta de Deus nesta terra, em ação em todos os aspectos, e dar um bom testemunho de mulher e de homem de Deus. Porque muito fala um homem de Deus, a mulher de Deus, mas na prática a gente não vê testemunho nem vê transformação. Você está entendendo? Por falta de desobediência à palavra de Deus, amados. Entendeu? Fique com esta palavra, em nome de Jesus, escolha obedecer. A passagem é o tema desta palavra aqui, é fazer o que Deus manda. Deus manda você fazer o certo, não você ir ao contrário, porque todos aqueles que foi ao contrário teve consequência. Moisés não herdou a terra prometida. Saul também, Jesus rejeitou. Então, que eu e você viemos fazer o exemplo daqueles que foi obediente a Deus. Amém? Fique com Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai querido, Pai amado, aqui estamos diante da Tua presença. Abençoa, meu Pai, cada um que passar por esta palavra, Senhor. Jesus, chega abençoando, eu te agradeço pela Tua palavra, pelas Tuas escrituras, Senhor. Eu te peço neste momento, Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um, Jesus querido, esta noite, que passar por esta mensagem e nos ajuda a obedecer a Tua palavra e viver o Teu Evangelho verdadeiramente, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, em nome de Jesus. E que Deus abençoe cada um de vocês.